Fala galera, beleza? Aqui é Renoir do canal Renoarte e estamos aqui hoje para falar sobre a história da arte. E nós vamos falar hoje a respeito do Renascimento. Vem com a gente! O Renascimento foi um movimento que surgiu ali na Europa no século XIV e foi se estendendo ali até mais ou menos o século XVI. Esse movimento ele surgiu principalmente, o foco dele foi ali na Península Itálica. Uma das principais coisas que a gente precisa saber a respeito do Renascimento, para poder começar a entender esse movimento, é que o Renascimento ele não foi só um movimento artístico, a Renascença ela não foi só cultural, ela foi também uma transformação de pensamento. A sociedade daquela época começou a mudar o seu método de pensar, a sua maneira de pensar. Se antes eles eram adeptos de um sistema mais teocentrista, ou seja, que colocava a religião no centro de tudo, a partir do Renascimento eles começam a pensar num movimento mais antropocentrista, que coloca o homem como centro, o ser humano como centro de tudo. Outra coisa que mudou bastante também foi porque antes, ali no período em que nós chamamos de Idade das Trevas, que também é chamado de Idade Média, essa ideia teocentrista, ela desvalorizava a ideia da ciência. A ciência ela sempre tinha que estar atrelada à religião, ou então ela não tinha validade. Já a partir desse movimento renascentista, a ciência ganha uma outra visão dessa sociedade, e que tem como base o antropocentrismo. Então ela também vai pensar um pouco mais na ciência, ela também vai pensar um pouco mais, inclusive influenciando movimentos que virão, como o Iluminismo, por exemplo. O primeiro período ele vai começar ainda antes do século XIV, ele vai começar com as suas primeiras manifestações, ali por volta de 1200, a partir de 1250, 1260, mais ou menos. Isso daí vai ser chamado o primeiro período. Esse primeiro período também vai ser chamado de Trecento. Por que Trecento? Porque é 1300 mais ou menos que as coisas começam a se desenrolar ali. Vale a pena também a gente mencionar que na literatura, nesse momento, surge um personagem muito importante para a nossa cultura como um todo, que é o Dante Alighieri. Dante Alighieri que vai fazer a Divina Comédia, que vai fazer o Paraíso, que vai fazer o Purgatório e tudo mais. E enquanto ele vai fazendo essas obras, ele vai determinando, ou seja, ele lança uma ideia que a sociedade abraça e que nós mantemos até hoje, inclusive, do que é a concepção de céu, inferno e purgatório. Então, por causa da obra do Dante Alighieri, nós temos a visão que nós temos hoje de inferno, céu e tudo mais. Mas ele não fez isso necessariamente com o intuito de determinar o que seria. As pessoas foi que abraçaram essa obra dele e começaram a entender as concepções dessas dimensões, assim como ele descreve nos seus livros. Outro personagem também muito importante desse período, também na literatura, é Boccaccio, que vai fazer a obra Decameron, que também é muito importante para a história da literatura. O segundo período vai ser chamado de Quattrocento. Esse século de 1400 é um momento onde muita coisa vai começar a se firmar dentro do Renascimento. Em Cinquecento, 1500, o terceiro período, aí nesse momento sim, já se firma a ideia do Renascimento, os seus ideais, as suas transformações ficam bastante claras nesse período. Uma coisa também muito importante desse período do Renascimento é porque os burgueses, a burguesia, que era formada por artesãos e por comerciantes, eles se auto-intitulam mecenas e são eles que vão pagar a arte, principalmente para as igrejas, para os seus palácios e tudo mais. Então eles vão pagar os artistas, eles vão patrocinar os artistas, de modo que eles divulguem a sua arte em cima desse mecenato, em cima dessa grana que os mecenas forneciam, que era a burguesia do momento. E aí, assim como eu já tinha dito que o canal realmente, a arte que eu domino, onde é a minha formação, onde é a minha ligação profissional é o teatro, então não posso deixar de falar da arte voltada para o teatro, principalmente no período do Renascimento. No Renascimento nós vamos ter dois polos grandes de arte renascentista, né? Nós vamos ter a Inglaterra e nós vamos ter a França. É só isso? Não, tem mais. Mas vamos primeiro focar nessa daqui.
A França ela vai trazer a ideia do movimento neoclássico dentro do teatro. O neoclássico ele vai buscar trazer as obras clássicas gregas ou aquela ideia, aquela sugestão da arte clássica grega, e ele vai tentar trazer para aquele mesmo período. Inclusive, dois grandes nomes desse período são Racine, voltado para o drama, e Molière, voltado para a comédia. O Racine ele vai escrever uma peça chamada Phèdre, que é uma versão da mesma obra clássica grega, Édipo Rei. Agora, qual é a grande diferença? É porque Édipo Rei está focado na história do Édipo, do filho que se apaixona pela mãe, que tem relacionamentos com a mãe. Já no caso do Phèdre, ele coloca o ponto de vista da mãe. A Phèdre, né, é que é mais explorada dentro dessa história do Racine. E é muito interessante. Outra coisa importante também desse período, tá? As mulheres não podiam fazer teatro. É verdade. Elas não tinham direito de fazer teatro. Então, na França ainda havia uma certa liberdade, mas só quem podia atuar eram as prostitutas. Mesmo assim, elas ainda eram muito mal vistas dentro do teatro. Na Inglaterra, de jeito nenhum, nem prostitutas. Então, quem fazia os personagens femininos na Inglaterra, por exemplo, eram os homens, principalmente os homens mais novos. Os adolescentes que estavam com a sua voz em transformação e que tinham corpos mais franzinos, menos barba e por aí vai. Então, eles faziam os personagens femininos. Na Inglaterra nós vamos ter um grande nome da literatura mundial, que é o William Shakespeare, que inclusive há muitas polêmicas aí, se Shakespeare teria feito todas as obras que são atribuídas a ele, ou se ele apenas assinava algumas dessas obras, que era uma coisa meio que comum naquele período ali. Ou seja, para muitos historiadores, Shakespeare não seria esse gênio que todos divulgam. Eu prefiro acreditar que ele é. Enfim. Na Inglaterra, esse movimento renascentista do teatro ele também foi chamado de teatro elisabetano. E ele era um teatro meio democrático, sim. A gente pode entender que ele era um teatro democrático porque nós vemos ali, por exemplo, todos os tipos de públicos presentes no teatro. O teatro era muito grande, ele tinha capacidade para 3.000 e tantos lugares. Então as pessoas iam, tinham as pessoas que pagavam mais barato e ficavam em posições desprivilegiadas. Viam a peça de baixo para cima, como se elas estivessem dentro de um fosso e tivesse o palco onde elas olhavam de baixo para cima. Já no caso de quem tinha mais grana, via a peça de frente ou via a peça de cima, com confortáveis, sentados e tudo mais. Esse teatro, especificamente eu estou falando do teatro O Globo, ou The Globe, que depois de muito tempo foi incendiado e passou a se chamar... Depois o governo inglês entendeu a importância daquele teatro, muito diferente do que fazem aqui com muitos teatros. Mas enfim, o governo inglês entendeu a importância daquele teatro e reformou ele após o incêndio, colocando o nome dele como The Shakespeare's Globe, ou seja, o Globo de Shakespeare, e não só mais o Globo. Ainda voltando aqui para a França, né, porque eu não terminei de falar, Racine e Molière, eles tinham uma rixa. Racine acreditava que apenas o drama era teatro, e Molière acreditava que a comédia também fazia parte do teatro. Então eles tinham ali uma rixa ali que rendeu muitas coisas, inclusive um filme maravilhoso, que é muito difícil encontrar, inclusive quem encontrar, passa para mim, por favor. Que faz tempo que eu tô procurando esse filme, eu tinha um DVD, só que ele mofo. Esse filme é um filme chamado Marquise. E esse filme é muito bom, ele conta a história da relação entre Molière e Racine, tendo como base uma atriz que era exatamente uma prostituta, e que foi super valorizada naquele período por conta disso, por conta da sua interpretação. Na Inglaterra, com William Shakespeare, eu não preciso aqui citar os vários exemplos das peças de William Shakespeare. Nós vamos ter Romeu e Julieta, Otelo, Hamlet, Sonho de Noite de Verão, A Tempestade, por aí vai. Enfim, vai ter um monte de peças de William Shakespeare que vocês vão poder curtir e apreciar. Essa influência do Shakespeare é muito importante para o Ocidente inteiro. Nós vamos ter, por exemplo, obras até hoje que são influenciadas por essas obras. Nós podemos citar um exemplo muito claro disso, por exemplo, a obra A Megera Domada. A Megera Domada, que é uma das poucas não tragédias de William Shakespeare, e outra curiosidade também. Nesse período, tudo que não era tragédia era chamado de comédia. Então, embora não fosse necessariamente engraçado, elas eram chamadas de comédias.
Essa obra, A Megera Domada, ela influenciou muitas outras obras ao longo da história da humanidade. Uma dessas obras, inclusive, é uma novela que você chegou a assistir. Ou, se você não chegou a assistir, seu pai, sua mãe, sua avó, alguém assistiu essa novela, chamada O Cravo e a Rosa. Basicamente, é uma adaptação da história da Megera Domada. Nós vamos ver várias outras adaptações, tanto de Romeu e Julieta, como de Otelo, como de Coriolano, enfim, das várias obras de William Shakespeare. Mas espera aí! Você disse, Renoir, que não eram apenas Inglaterra e França os dois polos de teatro no Renascimento? Sim, então nós vamos falar aqui a respeito da Itália. A Itália vai trazer a Commedia dell'arte. A Commedia dell'arte é um grande influenciador da comédia e é um grande influenciador também do teatro de rua, visto que a Commedia dell'arte ela trabalhava com personagens que eram treinados a sua vida inteira para fazer apenas aquele personagem. Os atores passavam a vida inteira treinando apenas aquele personagem. E esses personagens, eles tinham um vasto cardápio, um vasto menu de possibilidades de cenas. Essas cenas elas eram pré-ensaiadas, mas elas iam para a rua e funcionavam na base do improviso. Era mais ou menos como se a gente combinasse que eu vou fazer um personagem, fulano vai fazer um personagem, esses dois personagens são namorados, pronto, o resto é improviso. Então isso daí acontecia muito na Commedia dell'arte. Alguns personagens da Commedia dell'arte ficaram conhecidos demais entre a nossa cultura. Um exemplo desses personagens são o Pierrot, a Colombina e o Arlequim. O Arlequim, inclusive, que sim, vai dar uma base histórica e visual para a personagem Arlequina, que está tão popular agora por causa do filme e tudo mais, etc. Margot Robbie, aquela coisa toda. Enfim, o Arlequim ele é base de inspiração sim para a Arlequina, mas isso daí é assunto para um outro vídeo. E o Pierrot e a Colombina também são inspiração para várias músicas, poesias e para as fantasias de carnaval. Muita gente vai se fantasiar no carnaval com a base de figurino do Pierrot, da Colombina e do Arlequim. Existiam também outros personagens, como o Pantaleão, o Dottore e por aí vai. Mas enfim, a Commedia dell'arte ela tinha essa pegada. E a Commedia dell'arte ela é muito importante para a técnica do improviso, assim como para a popularização do teatro, porque ele era feito como teatro de rua. Ele era apresentado na rua, então era uma coisa altamente democrática. Na Espanha também houve um movimento ali também de teatro muito forte. Inclusive com um dos seus principais escritores sendo o mesmo escritor de Dom Quixote de la Mancha, que é o Miguel de Cervantes. Né? Então ele vai escrever algumas coisas ali também voltadas para o teatro naquele período da Espanha, que também vai ter uma identidade bem interessante. Nos próximos vídeos eu prometo que eu vou tentar ver se eu abordo um pouco mais sobre esse período, esclareço mais detalhes, porque senão esse vídeo vai ficar muito grande. Vou tentar esclarecer um pouco mais disso e vou falar de qual dessas linguagens vai influenciar mais o nosso teatro brasileiro, porque afinal de contas a gente vai falar muito sobre o que é nosso aqui. O teatro brasileiro é muito importante, a gente vai falar sobre ele. Porém, nesse vídeo aqui a gente vai encerrando. Espero que a informação tenha chegado legal para vocês aí sobre o período do Renascimento e sobre o teatro renascentista. E é isso. Não esquece de curtir aqui o nosso canal, comenta, tirem suas dúvidas. Nós estamos aqui para isso. Esse quadro em específico é realmente para se tirar dúvidas, para se puxar debates, para que vocês tenham um pouco mais de norte a respeito desse assunto de arte. Principalmente aí a galera que vai tentar Enem e tudo mais, etc. Vai ter um embasamento legal aqui com a gente também, tá bom? Então curte, comenta, compartilha e por favor, se você ainda não se inscreveu, se inscreve no nosso canal, dá essa força, divulga para mais pessoas e pede para se inscrever também, porque quando a gente tiver 1000 seguidores aqui, talvez a gente comece a fazer as nossas lives sobre assuntos também que são interessantes para vocês, tá bom? Valeu pessoal, beijo do Nego, tamo junto, é isso aí.